Pessoal, bom dia. Todos estão me ouvindo bem? Quem aqui está sendo o primeiro evento presencial? Só para saber. Depois de quando? Depois de 2 anos e 4 meses ali, mais ou menos. Não, o meu já é o terceiro. Pessoal, bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma satisfação imensa estar aqui falando com vocês, fazendo a palestra de abertura. Tem bastante coisa para que a gente possa conversar, trocar ideia, experiência, insight para os modelos de PMO. E o nosso objetivo aqui é para fazer mais ou menos um aquecimento para entender alguns aspectos que são importantes e que são reflexos do que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar um conceito que eu tenho observado em alguns clientes, algumas empresas nos últimos anos, que está muito associado ao desdobramento estratégico. Porque são tantas variáveis que existem hoje nas organizações que é uma reflexão que a gente faz. O que eu busco? Eu vou tentar buscar transformar o meu modelo de negócio com um avião voando, ou eu vou buscar novos conceitos de desdobramento estratégico e vou dar um reset para que nasça com uma nova visão, trabalhando determinadas variáveis que a gente vai abordar aqui. Então, o objetivo aqui é justamente a gente entender, transformar ou resetar a estratégia. Vamos começar aqui, entendendo exatamente, como que a gente está hoje, dia 13 de abril de 2022. Então, a gente teve aí um cenário de pandemia, ainda estamos no cenário de pandemia, mas aquele cenário que se configurou em 2020, ele já não existe mais. Ele já acabou, a gente já venceu aquilo ali, a gente está agora em outra configuração. E a partir dali, a gente começa a entender capacidade de adaptação das organizações, capacidade de se reinventar. Muitas empresas sobreviveram porque se reinventaram, utilizaram tecnologias em produtos e serviços, buscaram formas alternativas de responder à mudança do cenário imposto pela pandemia. E aí, pessoal, quando a gente entra na questão de estratégia, que eu acho que é um ponto importante aqui deixar claro para vocês, eu gosto muito de usar uma definição que a estratégia basicamente é tudo aquilo que você deseja fazer para atender o objetivo. E o PMO hoje, das organizações que usam o PMO como um instrumento para poder viabilizar e promover a mudança, a transformação, tem um papel fundamental cada vez mais nessa jornada. Eu lembro quando as primeiras edições do PMO Summit, que nós participamos, Luiz Henrique estava comigo também, em algumas delas, falava-se muito, gente, na ocasião, isso eu estou falando de coisa de 12 anos atrás, 13, da tendência do gerenciamento de projetos com alinhamento estratégico. Era uma tendência. O PMI indicava muito isso na ocasião. Então, meio que hoje, assim, eu entendo que tudo aquilo que vai receber investimento, que vai ser enquadrado como um projeto estratégico, que vai ser desdobrado como uma ação, uma iniciativa, um projeto, ou como você trata, para chegar no objetivo, é meio que mandatório ter ali uma condição que vai trazer um retorno para o negócio. E, assim, dificilmente eu não consigo ver uma organização hoje falando, não vamos aqui liberar 1 bilhão de investimento, mas aqui é uma coisa que a gente está desconectado da estratégia. Eu, particularmente, não consigo ver isso. Acontece, acontece. Tá? Claro, gente, a gente não pode confundir projeto de pesquisa e desenvolvimento, porque pesquisa e desenvolvimento também faz parte da estratégia. Então, existem hoje formas, concepções diferentes de você tratar a estratégia na perspectiva do PMO. E eu, Carlos, gosto muito de usar a abordagem da Broadline, que é o think tank do PMI focado em estratégia ali para executivo C-level, que é usar o conceito de desenho e implementação. Então, você desenha a sua estratégia, você implementa, busque entender quais são as competências necessárias para onde acontece a estratégia e dali você vai traçando seus modelos. Só que aí a gente começa a esbarrar em coisas que as nossas culturas de trabalho acabam criando armadilhas. Primeiro ponto, metodologia. As primeiras edições do PMO Summit eu lembro como se fosse hoje, discutia assim, vamos criar metodologia única para a empresa inteira. Aí pegava para a engenharia, aí ia lá. Aí, quando o pessoal de tecnologia pegava o método e falava, não está funcionando aqui. Não era isso que acontecia? Aí, depois, o pessoal pegava o de comercial, também... Então, aí a gente foi evoluindo. E aí, lá nas primeiras edições do Pulse of Professional do PMI, falava-se assim, uma metodologia precisa ser flexível. CEOs já entendiam isso e falavam, a metodologia tem que ser flexível. Aí já você começa. Não, peraí. Então, se eu tenho que flexibilizar a minha metodologia, talvez
não seja um dilema eu achar que eu vou ter um método que vai funcionar para a empresa inteira. E aí, evolução. Então, a gente cria um método, ponto de partida em comum, para você botar aqueles projetos todos no mesmo entendimento, e daí você vai desdobrando e acompanhando, deixando cada área avançar um pouquinho com o seu método, de acordo com a sua necessidade. Então, esse é um primeiro ponto. Só que aí, nessa história toda, a gente tem aí o surgimento do Manifesto Ágil, se eu não me engano, 21 dias, 21 anos talvez, 20 anos de Manifesto Ágil, pode ser? Acho que fez ano passado, né? 20 anos. E aí veio a questão da agilidade que atropela isso tudo, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, a minha estratégia. Qual é o direcionamento que o PMO está conseguindo impor para uma estratégia organizacional? Qual é o grau de influência que o PMO tem? A gente vai ter aqui, Luiz vai falar daqui a pouco do PMI, a gente vai ter o painel com os executivos, que vocês vão ouvir depoimentos de executivos, para dizer o quanto que o PMO foi importante nesse cenário de 2 anos. Então, é a gente entender o contexto que o PMO tem dentro da estratégia. E claro, gente, buscando cada vez mais esse alinhamento com a alta administração. Aí o segundo ponto que eu queria, já falando um pouquinho de agilidade, porque assim, gente, eu estava em reunião, isso foi mais ou menos há uma coisa de 3 meses atrás. Eu estava em reunião, eu estava entrevistando um dos gerentes lá do cliente, e aí o gerente falou assim para mim, Carlos, com a equipe, comigo e com a equipe, nosso desafio para 2022 é implementar a cultura ágil. Foi esse que estava lá na meta deles, na estratégia, no plano de execução para o ano, enfim. Aí, quando você começa a entender, né, o objetivo, como é que a empresa está se portando, aí você começa a ver umas coisas assim, do tipo, poxa, a empresa quer colocar cultura ágil, beleza. Mas a mentalidade está toda preditiva, sabe? Os orçamentos, vou fazer orçamento, aí você fala CAPEX, OPEX, aí pega lá, usa taxa interna de retorno, payback, ROI, aquelas coisas todas de projeção de matemática financeira, para justificar o ponto de vista financeiro daquele investimento. Então, se você quer entrar com a mentalidade ágil, gente, começa pelo comportamento. Não dá para ficar com um processo preditivo você querer implementar o ágil. E aí aí começa a aumentar, né, a relevância que o PMO tem nessa história. Porque você vai focar muito mais em pessoa do que em processo. O que você vai pegar hoje? Pega um método tipo SAFe, que é super bem estruturado para fazer escalada ágil. Aí você começa. Portfólio Kanban, a visão de programa, que não é igual o programa dos standards do PMI, é diferente. Aí você começa épico, feature, solução, business agility, aquela coisa toda. Você tem um método estruturado. Mas se quem aplica aquilo ali não tiver a mentalidade do direcionamento, não vai adiantar nada. Aí, nessa mesma entrevista, aconteceu um caso assim, super interessante, que eu estava conhecendo os processos da empresa, aí um outro gerente fala assim, Carlos, nesse caso aqui nosso, para esse tipo de projeto especial, nós usamos modelo preditivo e funciona. Aí eu falei, ótimo. Então, para que vocês querem mudar? Para que vocês querem botar numa coisa que está funcionando? Então, acho que um dos paradigmas que a gente precisa entender, pessoal, é que, por exemplo, a gente geralmente usa muito projeto de software para exemplificar a agilidade. Até porque a maioria dessas abordagens que existem hoje no mercado, você pega o DA do PMI, o SAFe, o LES, todos nasceram para suportar projeto de desenvolvimento de software. Ponto. Eu tive a oportunidade, no final de 2020, de participar de um webinar, e eu perguntei para o Scott Embler, que é o pai do DA dentro do PMI. Falei, Scott, como que funciona o DA em outras áreas, tipo engenharia, um mapeamento de processo? Falou, Carlos, é software. 2020. Ele falou isso para mim, ele respondeu. Eu tenho gravado lá para deixar registrado o que ele falou. Agora, claro que, evoluindo as práticas, áreas não tecnologia começam a aplicar e conectar essas ferramentas para suportar seus negócios. Por que não você usar um conceito de daily meeting numa obra, por exemplo? Ok, mas se você entrar numa de querer aplicar um método como o Scrum numa obra, não vai funcionar. Porque a obra ela é um tipo de projeto que ela necessita de controle. E controle e velocidade caminham em direções opostas. É uma característica. E aí, voltando no exemplo que o gerente falou, não, eu tenho um projeto aqui que é preditivo e o processo está funcionando. E aí eu reforço para vocês, se o processo está funcionando, por que vai querer transformar ágil? Não precisa estar funcionando, gente. Outra coisa, se você, por exemplo, vai estar envolvido num projeto de tecnologia, se o teu escopo está super claro, entendido com os clientes, com as pessoas que vão usar o software, você pode usar preditivo também.
Não tem esse negócio aqui, porque software tem que usar agilidade. Porque se a gente for analisar, eu acho que um bom ponto de partida para que o PMO pode balancear para entender, né, caminhos a seguirem para o resultado, primeiro ponto, explorar muito bem o uso daqueles 5 tipos de ciclo de vida que eu acho que foi uma das coisas que o PMBOK trouxe de valor à 7ª edição. Super claro ali, 5 tipos de ciclo de vida. Então, talvez você direcionar o teu método para aqueles caminhos ali. Porque projeto que tem alto grau de incerteza, se você usar um modelo preditivo, não vai te responder bem. Essa é a realidade. Mas, às vezes, tem determinados projetos que precisam ser preditivos. Aí você não tem jeito, não tem o que fazer. Agora, projeto que tem um escopo muito incerto, aí talvez você ir para um ciclo incremental, um adaptativo, faça mais sentido. Porque para responder incerteza é melhor. Então, você começa a criar cenários e caminhos a serem seguidos. E aí o PMO começa a conectar essas opções com o comportamento que eu falei um pouco mais cedo. Aí o que acontece? Né? Hoje em dia, né, quando a gente fala de pessoas, tá, existe aí um dilema. Você vai pegar, por exemplo, para a gente descer um pouco o nível bem operacional. Eu vejo que quando a gente entra, por exemplo, em estimativa. Estimativa é uma coisa super polêmica. Eu converso assim com pessoas, com um cliente. Minha esposa é gerente de projetos de tecnologia, também relata. Porque você tem ali um comprometimento e um engajamento técnico, comportamental, que vai parametrizar suas informações para o teu plano. Estimativa, basicamente, a gente tem isso. Então, estimativa é por si só uma tarefa complexa. Embora a gente já tenha hoje softwares de inteligência artificial que pode fazer estimativa muito melhor do que seres humanos. Isso já é realidade. Aí o que acontece? Essa estimativa ela vai parametrizar um plano, o plano vai te dar uma linha de base, e a linha de base vai ser a tua referência para poder prestar contas daquilo. Só que aí, e o recurso que fala que vai gastar 5, na verdade leva 20, e o outro que diz que vai levar 10 e leva 5. Como é que você vai lidar com essa oscilação aí comportamental? Então, buscar o direcionamento, pessoal, eu considero 2 pontos aqui importantíssimos que os PMOs têm um papel vital nessa história. Primeiro, é entender o princípio que está por trás daquilo ali. Até porque, gente, qual é a vantagem dos princípios? Por mais que a gente ache assim, o princípio é aquela frase bonita que, né, diz o que a gente, né, tem que fazer, o espírito de equipe, aquela coisa toda. Você tem os 12 princípios lá do Manifesto Ágil. Você tem princípios que o PMBOK agora vê que, se eu não me engano, são 12 talvez, 12 princípios também. Tem os princípios da Brightline. Gente, o princípio nada mais é do que uma forma da gente buscar o direcionamento do comportamento das pessoas. É isso. E aí sustenta o processo. Porque se a pessoa vai entender, poxa, eu tenho aqui eu preciso estar num ambiente colaborativo para aumentar a sinergia e chegar no resultado. Poxa, bacana. Então eu preciso colaborar com as pessoas. Aí você começa. Vamos reduzir ego, vamos reduzir, né, conflito, vamos tentar buscar o entendimento com o maestro, e aí você vai começando a promover, né, o time remando ali para o resultado. Que é, né, eu acho que é a grande sacada que equipes de projetos hoje precisam estar atentas para chegar no resultado. E o segundo ponto é que muitas vezes, né, foca-se muito na parte de ferramenta, se vai usar um método A, um método B, ou aquilo. Gente, eu sou muito a favor de criação de métodos que sejam híbridos. Você pegar e fazer uma salada, sabe? Poxa, isso aqui está funcionando legal? Usa. Isso aqui está funcionando também bem? Conecta. E aí vai fazendo experimentos. Só que, assim, né, eu me lembro que eu passei até hoje na minha carreira, pessoal, por 15 PMOs. Pelo menos os 10 ou os 11 primeiros, assim, nessa história, buscava-se muito, assim, ter um método ali, né, engessado. Aí, quando dava um ano, vamos rever. E aí vamos atualizar lá os templates, a ferramenta. Era assim, uma coisa bem mecânica. Meio que hoje, assim, com o que a gente tem hoje de ferramental, principalmente algumas abordagens ágeis, é possível reduzir o tempo dessas revisões. Você não precisa esperar um ano para mudar. Porque senão o mundo está mudando. Um dia, imagine um ano. É a mesma lógica de você ter um planejamento estratégico e só mexer naquilo uma vez por ano. Que é muito perigoso para qualquer negócio. Você precisa agora, assim, recomendações, claro. Você não vai conseguir parar um board de uma empresa inteira, ainda no ponto de revisão, falando de revisão e atualização,
uma vez por mês. Principalmente quem trabalha em empresa de grande porte, você não vai conseguir parar o presidente e os diretores. Uma vez por mês nós vamos rever a carteira. Isso não vai acontecer. Mas assim, gente, 3, 4 vezes ali por ano, justamente para você reagir à mudança de mercado que acontece naquele ciclo que você está ali executando. E claro, que aí quando você está numa empresa de médio porte, de pequeno porte, numa startup, aí você tem uma manobra mais rápida para poder fazer essas revisões. Então, os ciclos de revisão e atualização, e eu acredito muito, pessoal, que até pelo efeito do que aconteceu na pandemia em 2020, eu acho que todos nós conseguimos pensar assim, porque nós fomos achatados pela nova forma de viver, todas as organizações. Vocês percebem? Antigamente você tinha lá, não, vamos planejar aqui a carteira, aí fazer lá o portfólio. Aí você tinha lá os projetos que estavam em carteira, aquilo executando, era aquela pressão de prazo, aquela coisa toda, mas você ainda tinha um fôlego para manter coisa na carteira. Mas o que a pandemia fez? A pandemia pegou o ciclo, ela fez assim com a gente, achatou o ciclo, esmagou a gente. Então, projetos foram cancelados da noite para o dia, aí você começa a ver aqui o sentido que tem. Perdeu a viabilidade, cancela o projeto. A nossa cultura, Brasil, ela é muito avessa a cancelar projeto. Mas, gente, se perdeu a viabilidade, cancela. Por que você vai continuar com uma coisa que não está viável? Aí tem isso. Aí, projetos que estavam em carteira ganharam prioridade da noite para o dia. Né? Teve até um meme que circulou em 2020, vocês devem ter visto. Né? O que acelerou a transformação digital na minha empresa? Aí tinha lá, né, os novos entrantes, não sei o quê, a opção C, o coronavírus. Aí o coronavírus acelerou a transformação digital na minha empresa. Porque aquele projeto que estava em carteira, ele passou a ter prioridade da noite para o dia. Inclusive, isso garantiu a sobrevivência de muita empresa. Então, nós exercitamos, de uma maneira forçada, o processo de revisão, atualização e repriorização. A gente fez isso a todo momento. Então, a gente precisa entender que, eu digo, fala-se muito hoje no mercado, né? Inclusive tem cursos bem interessantes nesse aspecto, né? Em algumas universidades americanas, que fala assim, gerenciamento em ambientes incertos. Aí você vai falar assim para mim, Carlos, mas o ambiente sempre foi incerto. Concordo, sempre foi incerto. Só que a incerteza, ela agora aumentou e a gente está nesse ciclo mais curto. Então, isso vai necessitar de uma competência, de uma capacidade que é ter um processo e pessoas preparadas para lidar com isso. Por quê? Porque se vê o que a pandemia fez, daqui a pouco pode surgir outro efeito de mercado. Aí não bastasse a questão da pandemia, tem a invasão da Rússia na Ucrânia, que aí gera um impacto em toda uma cadeia, por exemplo, de petróleo e áreas correlatas. Então, isso mostra que o grau de volatilidade e que os processos das empresas precisam estar preparados para poder dar a resposta. E aí, com o que você está fazendo, volta na estratégia, você responder rápido para o mercado. Gente, só que aí eu estou falando de pessoas, eu estou falando de processo, eu estou falando de uso de ferramental. Então, é como que a gente tivesse uma engrenagem, né? E eu digo para vocês, pensa num ciclo de reavaliar qualquer coisa, qualquer processo. Então, você está aqui. Hoje em dia, eu reavaliei meu processo. Está aqui, dia 13. Então, a partir de amanhã, liga um cronômetro, que quanto mais o tempo passar para uma nova reavaliação, você está ficando defasado. É isso que acontece. Então, aí, entendendo esse cenário, eu digo que os PMOs vão conseguir criar modelos mais efetivos de atuação. Tá, por fim, eu já estou chegando aqui na parte de... eu considero assim, gente, a questão da inovação. Ganhou muita força, né? O Brasil hoje tem, assim, eu vi alguns relatórios semana passada que falou do percentual de startups que tem na América Latina. Né? Inclusive, foi um veículo americano que botou assim, eu me lembro do título, acredite, a América Latina é a região que tem mais startups do mundo, ainda meio que menosprezando a América Latina. Foi o que eu particularmente li e entendi. Né? E aí, a questão da inovação, né? Eu, Carlos, não consigo ver uma estratégia de nenhuma organização, por menor que ela seja, que não deva ter inovação. Porque a inovação, gente, é o que você vai usar para evoluir o teu produto ou o teu serviço. Né? Tem aqui uma foto que eu trouxe para vocês. Essa foto eu tirei, ela, se não me engano, em 2015. Isso aí que vocês estão vendo é uma máquina, é um equipamento para trabalhar produto semi-acabado numa linha de produção. E essa máquina, na época, foi a única máquina do mundo que existia com essas características. Então, era uma inovação mesmo ali,
né, de experimento mesmo, de tentativa e erro. Nessa ocasião, eu lembro assim, muito, muito claro, que a pressão que os diretores da empresa tinham para projetos desse tipo eram enormes. Só que tinha um ponto que acontecia nessas cobranças, porque a mentalidade era toda preditiva da empresa, naturalmente, mas assim, a empresa, ela planejava o projeto de inovação como se fosse construir um prédio, sabe? Você vai lá, o terreno aqui na frente, você vai terraplanar, vai dar fundação, vai subir o pé, acabou o projeto. A inovação não é assim. A inovação você precisa ter ciclos de tentativa e erro e você pode chegar no resultado ou não. Aí, dica, o ágil responde muito bem para um projeto de inovação. Por que não você, em vez de gerenciar o escopo, que é incerto, gerenciar o orçamento e o que você consegue fazer para tentar chegar no escopo? Ciclo, sprint, você trata o nome que você quiser. Então, e eu vejo muito isso, que quando você tem uma empresa que tem aprova projetos de inovação de baixo risco, pô, isso aí é contra inovação. O projeto de inovação, ele tem o quê? Um alto risco e uma grande complexidade para você lidar. Eu deixo aqui de dica para vocês, só para ir para a parte final, o Netflix publicou uma série chamada De Volta ao Espaço. Lançou a semana passada, que conta a história do Elon Musk em relação aos foguetes da SpaceX. Gente, assim, sensacional. 2 pontos que eu considero, e outros, além de outros, mas para vocês ficarem atentos quando for assistir. É De Volta ao Espaço o nome. Quando a engenheira da NASA fala assim, nos nossos projetos de inovação, o fracasso é parte do escopo. Genial isso. O fracasso é parte do escopo. E o segundo ponto que me chamou muita atenção foi quando o próprio Elon Musk fala assim, olha, com o dinheiro que a gente tem, nós só conseguimos fazer 3 foguetes. Então, basicamente, ele teria 3 rodadas de P&D para fazer para tentar aferir a inovação. Só que eles acabaram fazendo 4, o que mostra o seguinte, se justificou-se um orçamento complementar, conseguiu aferir o que eles queriam, que a ideia era reduzir o custo para mandar uma pessoa no espaço e criar uma tecnologia que você conseguisse reaproveitar o foguete. Que é aquela cena que você viu o foguete voltando e aterrissando. Aí, quando eles conseguiram inovar, eles começaram a brincar de experimento e conseguiram atingir um grau de inovação nunca antes aferido na história da questão da corrida espacial. E é interessante que a própria NASA, no documentário, reconhece que fracassou. O modelo de negócio dela não se sustentou. Eu vi uma pessoa da NASA falando, nós fracassamos. Aí entrou a iniciativa privada, então você tem hoje o Bezos da Amazon, né, o pessoal da Virgin, o pessoal da própria SpaceX, na corrida, né, pela questão aí da viagem no espaço. Então, gente, eu acho que esses pontos, eles ajudam a gente a refletir e entender, né, qual é o cenário que a gente hoje, tá? Pode ser que amanhã mude, mas que os PMOs consigam, né, promover mudanças respeitando e entendendo todo esse contexto. Tá? E aí eu deixo para vocês a reflexão, né? Qual é o caminho que vocês acham que é melhor? Transformar ou resetar a estratégia? Pessoal, então eu queria agradecer, para mim é uma satisfação imensa estar com vocês, também estou super feliz de estar aqui. É o meu 3º evento presencial, né? Só para efeito de informação. Vou estar com vocês aí, temos bastante coisa bacana, o Luiz vai estar falando daqui a pouco, PMI, vamos ter o painel de C-Level, amanhã o Ricardo está aí com vocês também para trocar umas ideias. Eu deixo aqui, gente, os meus contatos para vocês mandarem e-mail, o meu LinkedIn. Eu acabei de publicar uma entrevista para um portal onde eu falo de estratégia. É esse segundo QR Code aqui, se vocês quiserem salvar, convido vocês a lerem. Mandem e-mail, fiquem à vontade. E, pessoal, desejo a todos um ótimo evento para todos. Muito obrigado.